Seguindo, então, a leitura do nosso voto em separado, passamos, então, a testemunhar uma série de ofensivas antigênero e uma série de investidas reacionárias contra as políticas de diversidade sexual e de gênero, a maioria delas organizadas a partir de uma retórica religiosa cristã, ou seja, ações desenvolvidas no âmbito das políticas públicas em confrontação ao Estado no intuito de destruir políticas consolidadas em governos que reconhecem a igualdade de gênero. 2. Desqualificar programa, legislações, ações com perspectivas de gêneros e afirmação da diversidade sexual. Esse campo específico da ação estatal, gênero, sexualidade e direitos humanos, foi particularmente comprometido pela repolitização do religioso. É neste contexto de destruição sistemática da democracia e de ativismo religioso fundamentalista na política institucional que se insere o voto do relator, deputado Pastor Eurico. O projeto de lei número 580 de 2007, que aqui se discute, trata-se de mais uma investida reacionária da extrema-direita contra as existências LGBTQIA+, e contra as conquistas políticas fundamentadas nos direitos humanos e na diversidade de gênero e sexualidade. Tal voto, apesar de precário juridicamente, é mais uma peça legislativa que exibe de forma exemplar a lógica estrutural das intervenções políticas da extrema-direita religiosa. Mais uma peça-chave do repertório, do recurso e da retórica do ódio à diversidade. No país onde uma pessoa LGBTQIA+, é assassinada a cada 34 horas, sociedade que mais comete crimes violentos e hediondos contra as pessoas LGBTQIA+, no mundo, o relatório apresentado pelo deputado Pastor Eurico é uma deveras, um escárnio e um explícito ataque contra a vida, a dignidade e os direitos das pessoas LGBTQIA+. Além de defender a retirada de direitos já adquiridos pela população, procedimento antidemocrático e inconstitucional por excelência, o voto do relator precede por episteme fascista, isto é, imaginação, idealização, moralidade e afetividade totalitárias. E atualiza dispositivos discursivos que reforçam a violência, a discriminação e a segregação social, como se nota. De categoria de subhumanidade. No curso do voto, o relator defende que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é contrário à verdade do ser humano, sem apresentar qualquer fundamentação histórica, filosófica ou jurídica que sustente o que seria a tal verdade do ser humano. Assentando-se, portanto, no argumento de ordem metafísica e transcendental, o relator pressupõe e defende a existência de uma classe de humanos que seriam verdadeiros e, por consequência, uma hierarquia e uma divisão entre verdadeiros humanos e subhumanos, cabendo aos últimos a morte social ou a alienação em relação aos direitos e à proteção do Estado. Tal argumentação de aspiração fascista opera para normalizar uma justificativa violência hedionda contra corpos LGBTQIA+, uma vez que estes residiram fora dos enquadramentos de humanidade, podendo ser tratados como não humanos, subhumanos, monstruosos, animalescos, por fim, matáveis. B. Da categoria de antinatureza. Outra argumentação problemática do voto restringe a relação social do casamento, sempre histórico e politicamente condicionado, à sua finalidade biológica e procriadora. Nas palavras do relator, abre aspas, o que se pressupõe aqui é que a palavra casamento representa uma realidade objetiva e atemporal que tem como ponto de partida e finalidade a procriação, o que exclui a união entre pessoas do mesmo sexo, fecha aspas. Novamente, desconsiderando qualquer concepção histórica, científica, filosófica sobre as dinâmicas orgânicas da própria noção de natureza e abstraindo, inclusive, a existência realmente de pessoas, famílias, que por diversas razões, objetivas ou subjetivas, não podem ou não querem procriar. O argumento do relator sobredetermina todas as relações políticas, sociais, culturais e jurídicas a noções antiquadas, precárias, reducionistas e quase teológicas da natureza da biologia humana. O voto submete a realidade social a uma perigosa divisão entre o natural e o antinatural, onde aquilo, o natural, seria determinado por uma entidade ahistórica e atemporal, o que concretamente, como se sabe, significa que será decidido pelo poder político daqueles que conceituam o que é natural ou não. C.
Estou me ouvindo num celular. C. Da cidadania LGBTQIA+, como heresia, a categoria do anticristão operando no interior de uma democracia teoricamente laica. Seguindo uma lógica de destruição de princípios básicos da construção democrática moderna e de qualquer razoabilidade do debate público, o relator articula sua argumentação a partir de conceitos explicitamente religiosos, não sem deixar de expressar certo cinismo retórico ao sugerir respeito à laicidade. Em suas palavras, direitos civis da população LGBTQIA+, devem ser retirados porque, abre aspas, o Brasil, desde sua Constituição e como nação cristã, embora obedeça ao princípio da laicidade, mantém na própria Constituição e nas leis os valores da família decorrente da cultura de seu povo e do direito natural. Fecha aspas. Neste sentido, toda lei feita pelos homens tem razão de lei, porquanto deriva da lei natural. Neste momento do discurso, finalmente, torna-se evidente a estratégia política do voto. Trata-se de utilizar processos e poderes institucionais do Estado. Sua função legislativa, no caso de impor uma certa perspectiva moral do cristianismo ao corpo dos indivíduos e das populações, garantindo assim a hegemonia cultural, social e política de uma certa perspectiva moral e religiosa sobre toda a sociedade brasileira. O projeto em debate pretende, de fato e de direito, independente da dissimulação e do jogo retóricos que se propõe fazer com argumentos pseudo-jurídicos ou pseudo-científicos, contestar a democracia e seus processos institucionais para expandir o controle moral e político de uma certa visão de cristianismo sobre a sociedade. Trata-se de mais um evento de tentativa de recristianização das esferas públicas, da cultura, da política e do direito, se é que um dia tivemos uma esfera pública realmente laica. As ideias de nação cristã e de valores da família decorrentes da cultura de seu povo e do direito natural são conceitos que aqui estão para indicar o preciso espécie de legitimação de onde este voto brota, o teológico-político. O Estado, a Constituição, a lei e o direito não acionado aqui como meios estratégicos, arma de combate mais atuais para a recolonização dos debates públicos por um setor hegemônico do cristianismo fundamentalista e para a expansão de verdades privadas e particulares da religião sobre o corpo amplo da população. Assim, reivindicações religiosas descolam e bloqueiam princípios democraticamente promulgados de igualdade, inclusão e não discriminação, e valores familiares cristãos suplantam direitos, liberdades e autonomia legalmente asseguradas, tais como os direitos reprodutivos, igualdade de casamento e proteção para as pessoas de gênero não normativos. Brown, 2021. Porque princípios democráticos justificaríamos a ideia de que o Estado deve proceder para assegurar a reprodução moral majoritária do cristianismo contra a totalidade da população brasileira? Com base em quais princípios democráticos o Estado deveria fortalecer as reivindicações da moralidade cristã em detrimento daquelas que prezam por igualdade, diversidade, laicidade e bem-estar comum? Em razão de quais princípios democráticos deveríamos normalizar o alargamento da esfera privada do cristianismo sobre as demais esferas sociais plurais e complexas entre si? A extrema-direita religiosa só poderá produzir respostas plausíveis a estas questões se pressuporem a absoluta abolição dos preceitos da laicidade e da secularização, que, em tese, deveriam sustentar um regime realmente democrático. D. Das minorias que devem se curvar às maiorias. Em diversos momentos do relatório, ao não conseguir formular nenhuma fundamentação jurídico-científica que seja plausível para sustentar tal pretensão discriminatória de retirada de direitos da população LGBTQIA+, o relator lança a mão do dispositivo totalitário e antidemocrático da vontade da maioria. Fala-se em vontade do povo brasileiro, vontade do legislador constitucional, maioria ali representada, anseio social dominante, representar a maioria dos brasileiros, como discursos de ordem que confundem e readequam propositalmente a democracia como uma governança ditatorial da maioria. Apela-se claramente a um argumento de força, de violência e de imposição de poder para que se aceite publicamente a moralidade tradicional particular de uma confissão religiosa como regime universal da verdade.
Despreza-se recorrentemente o caráter ditatorial, fascista e totalitarista desta lógica. Democracia não é a vontade da maioria. O nome disso é ditadura. Silenciamento da diversidade, invisibilização da pluralidade, apagamento das divergências, perseguição a adversários políticos e aniquilação das minorias são práticas típicas de regimes ditatoriais. Não importa o quão sacralizado, teológico e ideologicamente sejam tais regimes. Mesmo do ponto de vista teológico, a lógica da maioria moral jamais garantiu processos democráticos, justos e legítimos. Vale destacar que, segundo narrativas do Evangelho, foi uma maioria moral que assassinou Jesus de Nazaré à cruz do Calvário. E que foi também uma maioria popular insuflada por lideranças políticos religiosas que gritaram: crucifique-o! A maioria mata a Deus ao assassinar minorias em nome de Deus.